Hoje nós vamos estudar a histologia da pele e dos seus anexos. Essa é uma imagem interessante da pele em que nós vemos os anexos da pele que nós vamos trabalhar hoje. Trabalharemos então com o folículo piloso, com o músculo eretor do pelo, com a glândula sebácea, com a glândula sudorípara e com a unha. Quais são as funções mais importantes da pele? Então, cobertura para os tecidos moles, proteção contra lesões, invasão de bactérias, agentes físicos e químicos. É, sem dúvida nenhuma, a pele um órgão que é importante na proteção do nosso organismo. Outra função importante é a regulação da temperatura corporal. É essa pele que vai fazer essa regulação da temperatura corporal. Recepção de sensações do ambiente, recepção de tato, de temperatura, de dor, isso é através da pele. Excreção por meio das glândulas. Vamos estudar as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, que excretam para o meio externo material produzido nessas glândulas. Absorção de substâncias lipossolúveis, isso é importante também. Mas hoje nós vamos trabalhar então e vamos dividir a pele em dois tipos de pele. Uma que nós vamos chamar de pele fina e uma que nós vamos chamar de pele grossa. Então, aqui uma imagem microscópica de uma pele fina, na qual eu vejo uma epiderme fina e aqui uma derme espessa, grande, mas vejam uma pele fina, com uma característica, a presença de folículos pilosos. Olhem de novo, uma pele fina, eu estou vendo a epiderme aqui, estou vendo a derme, que daqui a pouco nós vamos discutir quais são os tipos de derme. Estou vendo glândulas sebáceas, olha aqui mostrando glândulas sebáceas, seus condutos excretores, e elas excretam exatamente dentro do folículo piloso. Eu aqui estou vendo nessa cor amarelada, pelos dentro dos folículos pilosos. De novo, uma pele fina, olhem a epiderme, olhem a derme embaixo. Eu estou vendo até aqui a hipoderme, que não pertence à pele, que nós vamos discutir isso. E olhem aqui os folículos pilosos. Essa é uma pele fina. Pele grossa. Então eu vejo uma epiderme bem espessa, com uma camada córnea, que nós vamos trabalhar com isso, uma camada córnea bem espessa. E olhem aqui embaixo a derme, epiderme e a derme, e é claro que embaixo estou vendo a hipoderme. De novo, uma pele espessa, onde a coloração que o autor fez dessa lâmina fez com que a camada córnea tomasse essa cor laranja forte aqui. Então, tudo isso que está aqui por fora é a camada córnea da pele. Então, é uma epiderme grossa com todas as camadas que nós teremos a oportunidade de discutir. Também veremos a derme com suas duas camadas, que vamos trabalhar com isso hoje. Essa imagem está muito interessante. Essa imagem quer nos mostrar aqui por fora a córnea, aqui a epiderme, aqui embaixo a derme, uma parte da derme rica em vasos, vamos chamá-la derme papilar.
Agora, o que me importa mostrar nessa imagem é que essa derme papilar, o desenhista, ele abriu, ele forçou, ele separou. E os senhores estão vendo que a derme papilar, cheia de vasos, estava dentro de um bolsão, dentro da epiderme. Senhores, a epiderme não tem vasos. Quando os senhores encontrarem vasos sanguíneos dentro de uma epiderme, ela está patológica. Por exemplo, no câncer. Então, mas a epiderme normal não tem vasos sanguíneos. Como ela se nutre? Ela se nutre porque aqui embaixo, aqui, né, essa derme papilar, rica em capilares arteriais e venosos, ela leva e tira sangue daquela epiderme. Então, essa imagem é para mostrar que a derme papilar forma bolsões dentro da epiderme. Se vocês quiserem dizer, a epiderme forma bolsões dentro da derme papilar. Muito bem, temos aqui uma pele e eu quero usar essa imagem para discutir o geral da pele. No caso aqui, é uma pele fina, eu estou vendo que é uma pele fina, porque eu estou vendo aqui pelo, então isso é uma pele fina. E essa pele tem a epiderme e lá embaixo a derme, a tal derme papilar. Vejam bem, essa epiderme tem várias camadas. E a camada mais externa é a camada córnea. Hoje, então, veremos a primeira camada aqui embaixo, que eu vou chamar camada basal ou germinativa, apenas uma camada celular. Depois teremos a camada espinhosa, teremos a camada granulosa, depois teremos a camada lúcida e, por final, a camada córnea. Vamos dizer de novo? Basal, espinhosa, granulosa, lúcida, córnea. Duas imagens diferentes. A imagem da esquerda é uma pele grossa. Esse autor está chamando de pele espessa. Na imagem da direita é essa pele fina. Eu sei que da direita é pele fina porque eu estou vendo folículos pilosos. Eu estou vendo glândulas sebáceas. Eu estou vendo músculo eretor do pelo. Olhem aqui todo o folículo piloso e dele saindo a haste do pelo. Eu estou vendo glândulas sudoríparas desembocando aqui fora. Isso é uma pele fina. Voltem agora, por favor, seus olhares apenas para o lado esquerdo da nossa imagem. E eu vejo aqui as diversas camadas da pele, inclusive aqui fora a córnea. Eu não vejo folículos pilosos. Eu estou vendo capilares, alguns vasos maiores lá na base, que vão se multiplicando e formam capilares que chegam até aquela derme papilar. Mas eu não vejo aqui folículos pilosos, eu vejo aqui glândulas sudoríparas jogando sua secreção lá fora, mas não vejo folículos pilosos. Não estou vendo glândulas sebáceas. Agora estamos vendo uma pele grossa. Vejam uma camada córnea bem grande, uma camada lúcida que eu estou vendo bem aqui, acompanhe ela. Olhe uma camada lúcida aqui. As outras camadas da epiderme, que eu prometo, daqui a pouco eu vou discutir com carinho, camada por camada. E lá embaixo estamos vendo a derme e estamos vendo um conduto de uma glândula sudorípara que vem lá debaixo da derme, que atravessa todas as camadas, atravessa a córnea e desemboca lá fora. Outra imagem, também de pele grossa. Nessa eu vejo uma
córnea, que aqui está nesse laranja, nesse castanho, nesse amarronzado, que é a camada córnea. Eu estou vendo aqui a camada lúcida, que está muito bonita, está nessa cor cinza aqui. E eu estou vendo abaixo as outras camadas que eu prometi discutir daqui a pouco. Lá embaixo estamos vendo a derme. De novo, uma pele grossa. Olhem a camada córnea, olhem as outras camadas. A lúcida não está tão bonita quanto nas imagens anteriores, mas está por aqui. As diversas outras camadas. Lá embaixo, a derme, pele grossa. Senhores, vamos agora tentar explicar essas camadas. E eu trouxe um esquema. Esse esquema começa lá embaixo por uma lâmina basal. Essa membrana basal vai separar o epitélio, epiderme, do conjuntivo, derme. Logo acima dessa membrana basal, nós vamos ver a primeira camada, o primeiro estrato, camada basal, uma camada única. Quando vocês veem duas células nessa camada, é porque acabou de se multiplicar. Mas normalmente vocês têm apenas uma camada de células na camada basal. Logo depois vem uma camada que nós vamos chamar extrato espinhoso. Extrato espinhoso. E talvez os alunos estejam pensando por que o nome espinhoso. Senhores, muitos nomes na histologia foram dados lá no início da histologia, lá naquele microscópio paupérrimo, aquele microscópio de pouca imagem. E naquele momento parecia, e eu prometo mostrar isso a vocês, que de uma célula para outra passavam espinhos. Por favor. Quando eu falo passam espinhos, eu estou me reportando a um passado antigo de conhecimento histológico. Nós hoje vamos explicar o que é isso. Mas o que importa é que aquela microscopia parecia, naquele pequeno momento, que aquilo eram, segundo eles, espinhos que passavam de uma célula para outra. Daí ganhou o nome de extrato de camada espinhosa. São várias camadas celulares que ganham o nome de camada espinhosa. Aí essas células começam a se encher de grânulos de querato-hialina. E elas vão se enchendo de grânulos de querato-hialina. De verdade, algumas estruturas da célula começam até a serem destruídas pela quantidade de grânulos de querato-hialina. Mas essas células que eu agora vou chamar de células do extrato granuloso ainda são células funcionais. Elas têm até grânulos de querato-hialina, mas ainda têm as suas organelas funcionando. Quem sabe uma outra organela destruída, mas a maioria das organelas estão funcionando. Camada granulosa. Depois vem a lúcida e termina pelo extrato córneo. Nesse extrato córneo, as células já foram totalmente superlotadas de grânulos de querato-hialina. Essas células já estão destruídas. Esses grânulos de querato-hialina tomaram todas as células. Camada córnea. E vocês verão lá no final, na parte mais especial, esse extrato córneo se soltando pedaços, esse extrato córneo soltando fragmentos. Eu coloquei nesse slide 20 a 30 dias e quero me explicar.
Essas células eu chamei de queratinócitos, desde a basal até a mais especial. Tudo isso é queratinócitos. E quando eu falava de 20 a 30 dias, eu queria dizer a vocês que o extrato basal, aquela célula do extrato basal, daqui a 20 ou 30 dias, conforme eu estiver falando de uma pele de um lugar ou de outro do corpo, de 20 a 30 dias, esses queratinócitos chamados de extrato basal já terão chegado na córnea. Muito bem, esse esquema nós vemos então. Nosso extrato basal aqui embaixo, mas nós estamos vendo também outras células. Uma que eu vou chamar de célula de Langerhans. Está lá na granulosa, entre a espinhosa e a granulosa. Tem aqui que eu vou chamar de célula de Merkel. É uma célula que está ligada a um neurônio. Vocês verão aqui um axônio chegando nessa célula de Merkel. E aqui eu vejo um melanócito. O melanócito aparece na camada basal. A célula de Merkel aparece na camada basal. O extrato, no extrato espinhoso ou no extrato granuloso, eu vejo a célula de Langerhans. Então, uma imagem ótima, linda, para vocês verem aqui as camadas, singular, a camada basal. Lembro que às vezes algumas células dessas podem estar se multiplicando e vocês verão nessa camada basal duas células. Mas é uma camada que as células se multiplicam. Mas a maioria das imagens é como essa que eu estou mostrando, apenas uma camada. Vamos agora trabalhar com filamentos de citoqueratina, ou seja, aqueles filamentos de citoqueratina vão estar nas diversas células, um pouco no extrato espinhoso, muito no extrato granuloso e muito no extrato lúcido e córneo. Mas essa imagem eu mostro aqui na camada basal uma célula de Merkel. Eu estou conhecendo que é a célula de Merkel, que eu estou vendo um filamento nervoso chegando nela. Olhem aqui um melanócito e olhem aqui uma célula de Langerhans. Eu estou dizendo, e vamos fazer uma pequena correção, que o melanócito está na camada basal, mas eu diria melhor, o corpo celular do melanócito está na camada basal. O corpo celular, porque esse melanócito, ele tem muitas expansões. E essas expansões não ficam adstritas à camada basal. Essas expansões vão por extrato espinhoso, por extrato granuloso. Essas expansões vão levar os melanosomas, vão levar a melanina à camada espinhosa e à camada granulosa. Então, feita a correção, na verdade, o que fica na camada basal é o corpo celular do melanócito. Olhem lá, repito, a célula de Langerhans que vamos discutir. Essa imagem é uma imagem de uma coloração especial que coroa, e vejam as setas, coroa de forma especial melanócitos. Por isso, estão vendo aqui as setas apontando melanócitos. Senhores, camada basal aqui embaixo, tudo bem. E olhem em seguida a camada espinhosa. Senhores, eu ainda vou mostrar a imagem melhor que essa. Mas, se os senhores pensarem bem, olharem com carinho, imaginando aquele microscopista lá do passado, não parece, não é, claro que não é, mas não parece que há espinhos atravessando de uma célula para outra.
Hoje, quando eu mostrar a microscopia eletrônica, eu vou mostrar que esses espinhos são uma estruturas diferentes. Mas agora vejam que parece, né? Numa microscopia pobre como essa que eu estou mostrando, que parecem que há espinhos atravessando de uma célula para outra na camada espinhosa. O extrato basal e o extrato espinhoso eu estou chamando de extrato de Malpighi. Bem, precisava mostrar essa imagem a vocês. É uma imagem pobre de microscopia. Talvez, quem sabe, naquele maravilhoso microscópio lá do passado longínquo, essa foi a imagem que eles tiveram. De verdade, jovens, isso se chamam desmosomas. Eu prometo mostrar uma microscopia melhor em que eu provo a vocês que isso é desmosoma. Mas imaginem aqueles nossos queridos histologistas do passado olhando essa imagem. É claro, eles não duvidariam ao dizer que passavam espinhos de uma célula para outra e por isso chamaram essa camada de camada espinhosa. Bem, para vocês não ficarem somente com o passado, vamos para o presente. Eu estou mostrando um extrato basal lá embaixo e espinhoso em cima, e vocês estão vendo em microscopia eletrônica que são desmosomas. A imagem do desmosoma, microscopia eletrônica, tão nítido aqui. Vejo uma célula da camada espinhosa, vejo os desmosomas separando de outra célula, mas, é claro, esses queridos e lindos e maravilhosos desmosomas da microscopia eletrônica eram para os nossos queridos histologistas do passado espinhos que passavam de uma célula para outra, daí eles chamaram de extrato espinhoso e nós mantemos esse nome até hoje. Outra imagem de extrato espinhoso, dá para ver isso. Senhores, temos aqui uma pele grossa, espessa. Olhem a córnea, olhem a epiderme com todas as suas camadas e olhem entre a camada da córnea e as outras camadas, no caso aqui seria granulosa, vocês estão vendo o extrato, a camada lúcida, que está muito bonita nessa imagem. Normalmente, as lâminas que vocês vão ver são em hematoxilina e eosina, que não mostra a camada lúcida. Por isso eu quis trazer uma imagem que core a extrato lúcido. Aqui já não vejo extrato lúcido. Eu vejo a basal aqui embaixo, está bem nítida, até os alunos cegos conseguem ver esse extrato basal, e depois a granulosa e a espinhosa, que aqui nessa imagem eu não consigo distinguir, e a córnea descamando, como eu disse. A córnea acaba descamando, e eu acho que essa imagem, para ver essa parte descamativa, seria aqui o número 4, né? Essa parte descamativa da córnea. Senhores, estamos lá com o nosso querido e falado melanócito. E o desenhista foi muito feliz ao colocar ele lá na camada basal. Mas vejam, o desenhista colocou expansões. Só que o desenhista colocou expansões logo em seguida. Agora, por favor, imagine essas expansões cada vez mais finas, cheias de melanosomas, que levam a melanina, que vão jogar essa melanina lá na camada espinhosa, lá na camada granulosa. E essa melanina vai dar cor à nossa pele. E eu acho que essas expansões iniciais dos melanócitos estão muito bonitas, e vocês imaginem expansões cada vez mais finas
desses melanócitos. Aqui, de novo, uma camada basal, e o profissional que fez essa imagem está mostrando aqui uma célula, que é a célula de Merkel. Aqui, e está muito bonito, fizeram uma coloração, prestem atenção, fizeram uma coloração para melanócito. A nossa lâmina está muito mal corada, está mal corada. Você nem consegue ver espinhosa, granulosa, córnea, tudo mal corado. Mas o que esse profissional que fez essa lâmina queria mostrar eram os melanócitos. E eles estão lindos. Olhem esse que a seta está mostrando. Dá até para ver que saem dele expansões. Ele está lá na basal e saem dele expansões. Os senhores não veem expansões mais finas, mais finas, mais finas? Porque isso é uma microscopia óptica. Mas se nós conseguíssemos ver essa mesma imagem em microscopia eletrônica, vocês veriam que entre todas as células, lá da granulosa lá em cima, lá da espinhosa, existem expansões microscópicas, submicroscópicas, expansões tão finas que vão viajando entre essas células. Melanócito. Célula de Langerhans. Aqui também vocês vão dizer que essa lâmina está pessimamente corada. Tá, confesso a vocês, porque o autor dessa lâmina não queria ver epiderme. Ele queria mostrar célula de Langerhans. Ele fez uma coloração que só cora bem as células de Langerhans. Eu estou vendo aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, as células de Langerhans foram bem coradas. Só para informação de vocês, a célula de Langerhans é uma célula apresentadora de antígenos que nós temos em nossa pele. Aqui eu trouxe em microscopia eletrônica uma célula de Merkel. Olhem como ela é grande, e aqui embaixo estaria a sinapse, nesse ponto aqui, a sinapse, onde o axônio termina numa sinapse que se continua pela célula de Merkel. É uma célula que está relacionada com o tecido nervoso. Senhores, eu falei em derme papilar, mas não falei no outro tipo de derme, que é a derme reticular. Olhem essa imagem, dá para eu ver. Vamos lá? Lá em cima, epiderme, uma córnea até descamando. Olhem, aqui nesse ponto, a tal derme reticular, rica em fibras colágenas, rica em fibras elásticas. Mas olhem aqui, a derme papilar, pobre em fibras. É, na verdade, um tecido conjuntivo frouxo, com um pouquinho de fibras. Nós até veremos quais são essas fibras, mas o que importa é que é um tecido conjuntivo frouxo, a nossa derme papilar. E lá embaixo, repito, a derme reticular. Aqui está um pouquinho melhor. As fibras colágenas, só para informar vocês, nessa coloração ficam nessa cor acastanhada, tá? Então, tudo que está nessa cor castanha é fibra colágena, tá? A fibra elástica que não se cora tão bem, talvez nesses riscos mais vermelhos aqui. Então, isso aqui é a derme reticular. E lá a derme papilar, que formam, se lembram, os bolsões dentro da epiderme. Estou vendo aqui um folículo piloso, glândula sebácea, aqui a haste do pelo. Aqui, essa é para os que não gostam de entender, são obrigados a entender o que eu falei. Olhem a derme papilar, linda, linda, linda. E aqui embaixo, derme reticular. Quem é que não vê que está cheio de fibras?
Isso aqui é um folículo piloso cortado, isso aqui é um folículo piloso cortado, mas dá para ver a derme papilar, a derme reticular. Eu disse a vocês que a derme reticular é rica em fibras colágenas, fibras elásticas. A derme papilar é pobre em fibras colágenas, paupérrima em fibras colágenas e tem outro tipo de fibras que nós vamos discutir daqui a pouco. Aqui eu quis, para que ninguém fique ofendido, eu trouxe uma derme reticular. Tá? Nessa coloração, as fibras colágenas estão nesse vermelho, esse laranja, e as fibras elásticas, coradas em prata, que dá essa cor negra. Então, dá para notar que a nossa camada reticular da derme é formada por fibras colágenas e por fibras elásticas. Repito, as fibras elásticas se coraram pela prata, estão negras, e as fibras colágenas aqui, nessa coloração, ficam nessa cor meio rosa. Senhores, estou vendo aqui uma glândula sebácea com seu ducto excretor, uma glândula sebácea com seu ducto excretor, portanto, isso é um folículo piloso. Estou vendo aqui do lado uma derme papilar, uma derme reticular, rica em fibras, e estou vendo um pedacinho aqui de derme papilar. Estão lindas essas glândulas sebáceas. Uma das características da glândula sebácea é que as células vão subindo em direção ao folículo piloso. E como elas vão subindo, elas vão se destruindo e soltando o seu material. O material delas é o sebo. Então vejam, por exemplo, aqui, as células normais aqui não tão normais. Olhem, as células mais apicais, vocês já não conseguem ver núcleo, citoplasma, membrana. Vocês já estão vendo que já são células destruídas, em que sua produção sebo já está saindo. As células estão soltando a sua secreção. Aqui os senhores estão vendo uma epiderme, mas os senhores estão vendo abaixo da epiderme uma derme com determinadas fibras. Esse é um trabalho do professor Junqueira e do professor Gerson Cota. E vejam aqui, do mesmo trabalho, a descrição dessas fibras. Entendam, nós falávamos de fibras colágenas e elásticas lá na reticular. Agora, essas fibras colágenas e elásticas se continuam por fibras elaunínicas e fibras oxitalânicas. E são as oxitalânicas que se prendem na epiderme. Então vejam, essa epiderme está fixada, essa derme, através dessas fibras oxitalânicas e dessas fibras elaunínicas. Aqui os senhores estão vendo uma epiderme, abaixo uma derme, e a seta está mostrando um corpúsculo de Meissner. Vejam bem, corpúsculos de Patin detectam mudança de pressão e vibrações aplicadas à superfície cutânea. Os corpúsculos de Meissner são responsáveis pela sensibilidade ao tato, e os corpúsculos de Ruffini são sensíveis ao estiramento e ao torque da pele. Então aqui uma imagem à esquerda na derme de um corpúsculo de Meissner e à direita esse corpúsculo de Meissner aumentado. É a mesma imagem, só que aqui à direita aumentado o corpúsculo de Meissner. De novo, uma epiderme e a derme ali, um bolsão da derme com um corpúsculo de Meissner. Um corpúsculo de Patini aí na derme. Um corpúsculo de Patini na derme.
E aqui os senhores estão vendo a hipoderme. A maioria dos livros não inclui a hipoderme como parte da derme, desculpem, da pele. Então a pele é epiderme e derme. A hipoderme não faz parte. Anexos da pele, vamos ver agora. Então nessa imagem nós estamos vendo aqui uma glândula apócrina, estamos vendo uma glândula écrina. Diferença: a apócrina joga sua secreção no corpúsculo do pelo, no folículo piloso, enquanto a glândula écrina joga sua secreção direto na pele. Olhem aqui um folículo piloso, olhem aqui o músculo eretor do pelo, olhem aqui uma glândula sebácea que fica sempre presa nesse triângulo entre epiderme, folículo piloso e músculo eretor do pelo. Anexo da pele. Eu coloquei os folículos pilosos e seu produto, os pelos, as glândulas sebáceas e seu produto, sebo, as glândulas sudoríparas écrinas que produzem o suor e as glândulas sudoríparas apócrinas, que o seu produto misto que contém uma forma de suor com alta concentração de carboidratos, lipídios e proteínas. Olhem aqui uma glândula sudorípara, ela está aqui embaixo, e olhe o conduto excretor dela que vem desembocar aqui fora. Olhem em outro aumento uma glândula sudorípara e seu conduto excretor que vai desembocar lá fora. Aqui uma glândula sudorípara, a parte produtora de secreção com alguns tubos excretores. Também aqui outro adenômero de uma glândula sudorípara. As glândulas sudoríparas apócrinas nós vemos nas axilas, nas areolas e nos mamilos e na pele ao redor do ânus e da genitália externa. Olhem aqui, glândulas apócrinas. Lá, aqui tem uma derme, essas glândulas apócrinas já estão na hipoderme. De novo, imagens de glândulas apócrinas. Olhem aqui em grande aumento o adenômero de uma glândula. Olhem aqui cortes de adenômeros de glândulas. Um folículo piloso com o pelo emergindo. De novo, um folículo piloso. Aqui vocês estão vendo o músculo eretor do pelo. E nesse triângulo entre epiderme e isso, os senhores estão vendo a glândula sebácea. O pelo. Olhem aqui a cutícula das células do pelo. De novo, um folículo piloso com sua matriz, com essa zona que é a zona de proliferação e com o pelo que vai dentro do folículo piloso. De novo, um folículo piloso, em amarelo aqui, a haste do pelo. De novo, um folículo piloso. Olha aqui a parte mais baixa dela, que nós chamamos a papila dérmica. Imagens bonitas de glândulas sebáceas e folículos pilosos. Também imagens de glândulas sebáceas. Imagens de glândulas sebáceas. E dá bem para ver que o fundo das glândulas sebáceas, as células estão íntegras. Já na porção mais apical, que nós estamos indo pela saída da glândula, o senhor já vê a glândula toda, as células destruídas. Veja na imagem da direita as células normais aqui na base da glândula, as células já se destruindo e destruídas na porção de saída da glândula. Vamos agora ver unha.
essa unha tem eponíqueo, hiponíqueo. O eponíqueo é aquela parte que as mulheres cortam da unha. E aqui toda a unha, embaixo o leito ungueal. Vejo então aqui o eponíqueo, aqui o hiponíqueo, aqui a unha, aqui o leito ungueal. E nessa última imagem, de novo, eponíqueo, eponíqueo, a unha, o leito ungueal e o osso do dedo. Com essa imagem, nós terminamos essa aula.